Esse episódio começa um pouco diferente. Oi, aqui é a Tassi e esse é um relato pessoal. Quando cheguei aos 30 e poucos anos, já avistando os 35, me deparei com uma informação que nunca tinha recebido na vida. Minha fertilidade tem prazo de validade. Não que não soubesse que um dia viveria a menopausa, mas nunca soube, ou parado para pensar, que tinha data limite para escolher se eu queria ou não gestar. Foi em uma consulta com a nossa convidada de hoje que acessei isso pela primeira vez. Na consulta, ela perguntou se eu queria gestar e se eu considerava congelar os meus óvulos. Isso aconteceu com você? O congelamento de óvulos é indicado para quem deseja engravidar depois dos 35 anos ou que tem questões de infertilidade. Esse procedimento vem sendo bastante falado na mídia, inclusive apresentado até como um benefício trabalhista em algumas empresas. Mas o que é? Como funciona? Quanto custa? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabor, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética, e o podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar verdade a ela. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode contribuir com a assinatura mensal de qualquer valor, 5, 10, 50, no Apoia-se, ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. Os links estão na descrição desse episódio. E se você conhece alguma comunidade ou grupo para que a gente possa entrar em contato e expandir esse conteúdo, fale com a gente pelo e-mail ou pelas redes sociais, @eu.menstruo. E para o episódio de hoje, convidamos a maravilhosa Nath Thanos, gineco-obstetra especializada em reprodução humana, que acredita que informação reprodutiva de qualidade é fundamental para a melhor tomada de decisões em todas as fases da vida. Nath, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Super obrigada, meninas, pelo convite. Vai ser um imenso prazer esse bate-papo aí, desse tema que eu adoro falar e acho super importante falar, que é o nosso planejamento reprodutivo. Nath, já tenho uma pergunta, que é assim, quando foi que começou essa questão sobre congelamento de óvulos? É recente, né? Ou não? É sim, na verdade, o congelamento de óvulos é uma técnica mais antiga, mas a técnica anterior, que era o congelamento lento de óvulos, ela era muito ruim. Então, essa técnica deixou de ser experimental só em 2012, né? 2012 é ontem. Então, quando esse congelamento passou a ser realizado de uma outra forma chamada de vitrificação. Então, de 2012 para cá, a gente pode dizer que o congelamento de óvulos é uma opção efetiva para quem não deseja engravidar agora e quer postergar a qualidade dos óvulos para uma gestação futura. E isso a gente está falando, né, nos Estados Unidos e tal. Então, assim, até chegar no Brasil e ser uma técnica viável nas clínicas e, né, virar uma prática, né, do nosso dia a dia, né, foi muito depois de 2012. E acho que na pandemia, de fato, que aí essa informação ganhou uma visibilidade maior e as pessoas de fato começaram a pensar e falar sobre isso. Então, realmente, para a história da medicina é ontem. E, Nath, quando que você começou a se interessar por isso? Então, eu, por fazer reprodução humana, eu acho que eu tinha uma informação privilegiada, né? Então, eu sabia que depois dos 35 anos ia ficar mais difícil engravidar. Eu tenho 39 anos, é claro que lá atrás, vou confessar que quando, um dado momento da minha vida, eu me vi solteira, com os meus 30 e poucos anos, sem muita perspectiva de engravidar, e eu paralisei, assim, eu não tive coragem de pensar, eu achei muito horroroso e muito desagradável pensar no congelamento de óvulos, porque lá atrás, não sei, eu parecia, não sei, me dava alguma angústia, alguma dor, parecia uma falha, alguma coisa. Então, depois eu acabei voltando para o meu relacionamento, enfim, e aí adiei essa questão de congelar. Mas quando eu casei, enfim, eu sabia que eu não podia perder tempo, né? Eu sabia que depois dos 35 anos ia ficar mais difícil engravidar. Eu não acho que a gente tem obrigação, óbvio, de ter filhos, né, para ser feliz, para se realizar, mas eu sempre soube que era uma busca minha, uma coisa que eu queria. Enfim, e logo depois que eu casei, eu resolvi começar a tentar e eu tive muita sorte, eu engravidei fácil, deu certo. Então,
assim, o meu interesse por esse tema era porque mesmo eu lá atrás, mais nova, com a informação na mão, eu não tive coragem de encarar o congelamento por medo, não era nem pelo tratamento em si, pela angústia que aquilo me causava. Mas eu tinha informação para saber que, né, infelizmente, a nossa fertilidade ela tem data de validade, então eu tinha informação para correr, enfim, e tomar, digamos assim, as melhores decisivas. E por isso que eu engravidei. Hoje eu tenho, né, 39 anos e tenho duas meninas pequenas, uma de 3 e uma de 1. Por quê? Porque quando eu comecei, eu sabia que eu não podia perder tempo. Inclusive, o ano passado, eu aí sim congelei meus óvulos, né, mais velha, fora da idade ideal e tal, porque eu não excluo a possibilidade de considerar uma outra gravidez em algum momento. Então, eu não quero fechar nenhuma janela, né, na minha vida, porque eu acho que a nossa janela realmente para engravidar, o nosso horizonte para engravidar hoje, ele é muito mais amplo, né? Ele vai muito além da nossa idade da menopausa. Hoje, a mulher no Brasil, a idade média da menopausa da mulher brasileira é de 51 anos. E realmente, eu acredito piamente que hoje, aos 50 anos, a gente não vai ter ovário e óvulo para, né, permitir viabilizar uma gestação espontânea, mas assim, né, o útero ele vai ser sempre viável para uma gravidez, independente da menopausa, a gente consegue preparar o útero para receber, né, o embrião e a gente poder gestar. Então, eu acho que todas as pessoas com útero, na verdade, a gente tem que pensar, e com ovário, enfim, a gente tem que pensar num horizonte meio distante, porque a nossa janela para engravidar realmente ela aumentou, a gente está vivendo mais, a gente está vivendo melhor, mas os pobres dos nossos ovários foram programados há 10 milhões de anos, né? E eles achavam, né, que a gente ia começar a menstruar com os nossos 14 anos, a gente ia ter os nossos filhos e a gente foi programado para morrer antes da menopausa ou entrar na menopausa e logo morrer. E aí, nos últimos 100, cento e poucos anos, a gente conseguiu viver um terço a mais, né? Aumentar a nossa expectativa de vida em um terço. E acho que o ovário não vai nos, né, nos permitir, ele não vai se adaptar a esse aumento da nossa expectativa de vida. Então, eu sou realmente uma defensora como mulher, assim, eu acho que é muito importante a gente, né, sempre fazer esse planejamento reprodutivo ao contrário, pensando desde lá de cedo, será que um dia a gente vai querer engravidar? Quantos filhos a gente vai querer ter? Com quantos anos a gente vai começar a pensar sobre isso? Será que, né, na sua vida profissional, o momento que você decidir engravidar, você pode parar e engravidar? Será que você vai estar numa empresa ou no ambiente de trabalho que talvez essa decisão não dependa exclusivamente de você e por mais que essa decisão seja, né, nossa, enfim, nem sempre é tão simples assim. Tem algumas variáveis que a gente tem que considerar. Desde que eu atuo na área de reprodução humana, eu comecei a ver esse gap de desinformação das mulheres. Então, a maioria de nós vira expert em anticoncepção, né, em planejamento reprodutivo, né, de anticoncepção, a gente sabe das pílulas, do DIU, da tabelinha, do não sei o quê, mas o planejamento reprodutivo, ao contrário, a gente nunca teve o hábito de fazer. E a real é que a gente, somada a essa má informação nossa, a gente também tem a tendência em achar que engravidar é a coisa mais fácil do mundo, né? E eu brinco, engravidar só é fácil para quem não está tentando, porque as chances de gestação, né, ideal até 30 anos, que são as nossas maiores chances de gravidez, tendo relação no período fértil, são de 18% ao mês. Então, assim, não estou fazendo, né, campanha para as pessoas não se cuidarem. É óbvio que tem fase que a gente tem que evitar e tem que, enfim, escolher um método anticoncepcional que seja o mais adequado, né, para o indivíduo e para a fase de vida. Mas engravidar nunca é tão fácil e eu vejo que, né, as pacientes que chegam mais tarde, as mulheres que nunca foram, né, que nunca se pegaram pensando nisso e chegam nos seus 40 anos e aí vão começar a tentar engravidar e descobrem que engravidar não é fácil, que nunca foi fácil e que realmente, né, depois dos 35 anos, né, não é que as pessoas, as mulheres não vão engravidar, mas a idade começa a jogar
contra. Por quê? Porque nós mulheres, a gente nasce, a gente faz todos os nossos óvulos na vida intraútero. Então, quando a gente está na barriga da nossa mãe, com 5 meses de gravidez, a gente vai fazer todos os nossos óvulos. Então, é muito maluco pensar que, na verdade, a sua mãe grávida de você, né, se responsabilizou por você e pelos netos, né? É muito maluco. Eu E amo aí, isso. E eu amo pensar que a é gente, de muito certa legal. forma, esteve no útero das nossas avós. É demais, é muito maluco, é muito maluco. Então, Nath, eu tô amando te escutar porque a sua fala tá casando com vários dos nossos episódios lançados anteriormente, recentemente, na verdade. Então, essa de que não é fácil engravidar, a gente falou num episódio sobre medo de engravidar, né? Tivemos aqui partilhas com convidadas falando dessa dificuldade mesmo de descobrir infertilidade própria do companheiro, processo de FIV, enfim. E uma coisa que você falou que eu acho sensacional, porque eu passei muito tempo academicamente estudando sobre direitos sexuais e reprodutivos, é que a gente foca muito na parte de contracepção, né? Então, essa era a minha parte, tanto pela minha idade, que não queria ser mãe, e ainda agora, né? Acabei de entrar numa universidade, não, não vou dar conta. Mas enfim, tirando esse desabafo de estar me tremendo, de tanto estudar, sempre muito focada na contracepção, né? Então é isso. Métodos contraceptivos, qual é a chance? Vamos lá, o meu planejamento reprodutivo com parceiros do passado era muito nisso, né? De não engravidar. E tem este outro lado dos direitos sexuais e reprodutivos, da justiça reprodutiva, que é acolher também no planejamento reprodutivo e até mesmo nos direitos, né? De querer ser mãe, de querer gestar, de querer exercer a maternidade e a paternidade. E isso é muito interessante, mesmo a gente pensar. E realmente, né, assim, para mim, desse lugar de mulher contemporânea, a gente realmente precisa pensar aí a curto, médio e principalmente longo prazo, né? E isso é uma coisa que está rondando a minha cabeça. Não sei se também pelas gravações passadas, mas diante disso, né, eu vou me formar com quanto? Ah, quase 34. Interessante. E já, né, poder me planejar nesse sentido. Então, tô amando. Para mim, quando a Nath trouxe essa informação há anos atrás, porque foi nos meus primeiros 30, eu acho, ali, ou chegando nos 30, foi muito simples de resolver. Eu não tinha tanta vontade, mas o que foi, assim, determinante para a decisão foi valores, porque eu não tinha nem como resolver isso na época, né? Então, fiquei em paz com a minha decisão, não congelei, não pretendo gestar. Se algum dia isso mudar, a gente vê lá o que vai ter de tecnologia no futuro para ajudar. Agora eu não me imagino gestando, talvez um dia maternando e aí fazendo um outro caminho para essa maternidade. Mas aproveitando esse gancho, Nath, eu queria te perguntar o passo a passo. Como que é no teu dia a dia as mulheres que decidem ou que se perguntam sobre o congelamento? Qual que é o primeiro passo que elas dão? É ir numa consulta com você? Como é que funciona? Em geral, é que assim, eu por ter esse viés e assim, o meu interesse justamente, né, nesse planejamento reprodutivo pró-concepção é porque eu acho que eu pude tomar as melhores decisões reprodutivas na minha vida porque eu tinha informação. E eu fico angustiada de ver algumas vezes as mulheres sendo surpreendidas lá na frente por uma dificuldade para engravidar, sendo que talvez se elas tivessem recebido uma informação de qualidade, uma informação diferente, elas poderiam ter tomado outras decisões. Então, desde sempre, por isso que, né, desde de lá atrás, eu sempre incentivei, né, as pacientes, eu sempre expliquei, porque tem essa, né, essa coisa, que você vai transar meia vez e engravida, e que, nossa, a gente é super fértil. A verdade é que a gente não é nada fértil, né? A espécie humana, ela é subfértil, a gente vai ovular em torno de 400 óvulos ao longo da vida, e a gente lembra, então, a gente na barriga da nossa mãe, a gente tem 6 a 7 milhões de óvulos, no nascimento a gente vai ter 1 a 2 milhões de óvulos, e na primeira menstruação, 400 mil óvulos já. Ou seja, a gente vai consumindo nossos óvulos, e boa parte deles, antes mesmo de começar a nossa vida reprodutiva. E aí, invariavelmente, todos os meses a gente vai perder 1.000 óvulos por mês, usando anticoncepcional, engravidando, querendo, não querendo, menstruando, não menstruando. Isso é inevitável. A gente vai perder cerca de 1.000 óvulos por mês, e a menopausa é justamente quando acontece o esgotamento desses óvulos. Então, nós mulheres, a gente vai ter 2 problemas, né, com os nossos ovários. A gente vai perder o estoque de óvulos
ao longo da vida e vai perdendo a qualidade dos óvulos, porque do mesmo jeito que a nossa pele aos 20 não é a mesma aos 30 nem aos 40, o mesmo acontece com os nossos óvulos, eles vão envelhecendo. O estoque de óvulos eu tenho como acessar e monitorizar e fazer exames específicos para isso, e o estoque e a qualidade dos óvulos a gente não tem como avaliar, a gente tem que extrapolar para a idade. Então, para mim, eu estava num papel relativamente fácil, porque como ginecologista, eu recebia as pacientes buscando, né, consulta de rotina, exames de rotina e, naturalmente, um método anticoncepcional. Então, eu acho que já faz um tempo que eu venho plantando essa sementinha nas minhas pacientes e instigando elas a pensar se, putz, um dia elas vão querer engravidar, para explicar que a idade vai prejudicar. E nós somos de uma geração, né, que a gente está pagando muito o preço, né, de engravidar mais tarde da nossa entrada no mercado de trabalho. Enfim, né, graças a Deus. Mas, sei lá, minha mãe me teve com 24 anos. Então, né, 40 anos, a qualidade dos óvulos dela, ela já estava com a prole constituída, ela já não estava mais se importando se menstruava ou não menstruada. Nós ainda somos de uma geração que adiamos a gravidez, e a técnica de congelamento é uma coisa muito recente. Então, acho que a nossa geração está pagando meio o preço por isso. Saídas alternativas vão sempre existir, mas eu acho que também vejo na geração das minhas filhas, a gente provavelmente vai congelar óvulos mais cedo e elas vão ter uma janela para engravidar com os próprios óvulos muito maior. E também, quanto mais gente fizer, mais barato e mais acessível vai ficar também o tratamento. Mas, voltando à sua pergunta, que eu, né, me afastei totalmente da pergunta inicial, mas para chegar aqui e dizer, então, assim, eu como gineco, eu acho que eu sempre consegui, né, nas consultas, eu sempre tentei orientar e trazer essa informação para as pacientes pensarem sempre sobre, né, qual método anticoncepcional que ela vai querer, mas para também fazer né, o sonho aí, planejar né, o engravidar, ou quando engravidar, ou se não vai querer engravidar. Mas depois de algum tempo, e principalmente na pandemia, isso ajudou muito. Eu tenho recebido mais encaminhamentos de colegas de outras especialidades, de colegas ginecologistas, encaminhando as pacientes para falar sobre planejamento reprodutivo e congelamento de óvulos. Mas é interessante que, mesmo entre os médicos, é uma informação que até hoje a gente não recebe essa informação na faculdade de medicina, entendeu? Então, você se forma e você não sabe ginecologista, mesmo ginecologista geral, não necessariamente você vai ter a informação e vai ter esse entendimento sobre a finitude e a limitação, né, da nossa vida reprodutiva. Então, além da má informação que a gente acha que engravidar é fácil e não é, que a gente não, né, parando para pensar, né, no futuro, no planejamento reprodutivo, além do que as mídias sociais, a mídia, né, desinforma a gente também, porque aí a gente acha que, se tudo der errado, eu vou fazer um tratamento de reprodução assistida e vou engravidar, que também é outra mentira. Então, assim, nada garante gravidez para ninguém nunca, a não ser engravidar né, e parir o bebê, enfim. E além do que, então, assim, os tratamentos de reprodução não garantem gravidez, óbvio, aumentam as chances, mas não garantem gravidez. E também aí sempre vem na mídia, né, aquelas pessoas de sorte imensa, né, que engravidam espontaneamente na pós-menopausa, né, com não sei quantos anos. Então, isso é um desfavor que é feito, ao meu ver, assim, para nós mulheres, porque a gente já tem de base, a gente é mal informada e a gente vai se iludindo de que vai dar certo, que nunca é tarde. Aí a fulana, a atriz aqui, fora do Brasil, também engravida cheirando cueca, e aí a gente fica com isso, que a gente não consegue sedimentar essa informação. E quando lá na frente você se depara com uma dificuldade para engravidar, o que eu vejo, assim, atendendo muita paciente de reprodução humana, é que além da dor de querer engravidar e não conseguir, e é uma dor tipo dor oncológica, pontua igual nos questionários de depressão, pontua igual o paciente oncológico que, tipo, não tem prognóstico de vida muito longo. É uma dor muito grande. E o que me dói e me doía também ver é que talvez se aquela mulher tivesse recebido a informação algum tempo atrás, ela talvez não tivesse feito nada diferente, mas talvez ela está num relacionamento há 15 anos e com 43 anos ela resolveu começar a tentar, talvez se com 35 alguém tivesse chegado para ela e falado,
olha, depois dos 35 começa a ficar mais difícil. Então, né, veja se... Que seja fazer um antimileriano para entender a quantidade da sua reserva, né? E para você pensar, assim, tipo, será que é melhor abrir mão do momento ideal? Será que, né? Eu acho que a gente não é obrigado, óbvio, né? E é claro que é um procedimento caro, mas eu acho que ter a informação e pensar a respeito, por mais que lá na frente você enfrente um problema de infertilidade, você vai ter a paz e a tranquilidade de saber que, meu, lá atrás você pensou sobre aquilo, você optou em não fazer por razões A, B e C, mas é diferente do aquela dor do putz, eu não sabia, ninguém me falou isso. Será que se eu tivesse pensado nisso antes, será que eu teria congelado o óvulo? Será que hoje eu, sei lá, teria engravidado? Então, essa dor do e se, meu, eu acho que é horrível, horrível, horrível. Assim, Com então é isso certeza, que eu eu te tenho. falo por experiência própria. Eu tomei aquela decisão naquela época, agora eu banco essa decisão e estamos junto com essa decisão. Muito diferente de ser pego de surpresa, né? Que é uma coisa que eu e a Bia, a gente fala muito aqui, como que a gente se encantou por ciclo menstrual, né? Cada uma na sua jornada, mas a primeira vez que eu estudei sobre, eu falei, cara, como que nunca ninguém me falou isso antes? Eu tô há anos vivendo questões de saúde mental relacionadas ao ciclo, como ninguém me falou isso antes. Então, com certeza, eu acho que é um papel de todas nós propagar essa informação, né? Acho que educação sexual reprodutiva menstrual faz muita diferença. Nath, cheguei no consultório, hipoteticamente, porque já passou meu tempo. Quero congelar meus óvulos. Por onde a gente começa? O objetivo do tratamento, do congelamento de óvulos, é exatamente mimetizar, imitar o ciclo menstrual espontâneo de cada mulher, mas fazendo o ovário trabalhar na sua capacidade máxima, porque a real é que o nosso ovário desperdiça óvulo a valer todos os meses. Então, quando a paciente chega para congelar óvulo, é decente, né, que ela tenha os exames de rotina em dia, então um Papa Nicolau, né, um ultrassom das mamas, enfim, acho que não custa nada a gente É saber que está tudo. decente, amo, é decente, porque independente de você querer congelar ou não, estar com seus exames de rotina em dia é bom para você mesmo. Acho que é um bom passo aí, né? Então, a gente, né, eu checo, né, vejo se então, os exames estão em dia, e aí o tratamento, eu preciso, as mulheres fantasiam muito, né? Parece muito pior do que a realidade, tá? Então, eu preciso exatamente, se em média, entre menstruar e ovular, uma mulher que tenha ciclos regulares, né? Lembrando que, né, imagino que vocês discutam bastante sobre isso. A gente não é um reloginho que a cada 28 dias menstrua todos os meses, né? Explicar num ciclo de 28 dias para ficar mais fácil de entender. Então, em média, não vou dizer que a maioria das mulheres, que a maioria das mulheres não vai menstruar a cada 28 dias, mas vamos pegar uma mulher hipotética que entre o primeiro dia da menstruação do vermelho vivo e o próximo dia do outro ciclo, ela tem um intervalo menstrual de 28 dias na média. Então, o que a gente sabe? Que entre os folículos na menstruação, os folículos são os cistos que contêm os óvulos. Cada mulher vai ter uma quantidade de folículos no ovário, na superfície do ovário. Essa quantidade, ela tem relação com o estoque de óvulos. Então, eu e você, com 39 anos e, né, eu com um estoque de óvulos pior que o seu, não importa. Se nós duas, se a gente for começar a tentar engravidar em casa, a nossa chance de gravidez tem relação com a qualidade do óvulo, que está estritamente relacionada à idade. Então, para quem está pensando em engravidar em casa, pouco importa se o antimileriano, que é o exame que vê a reserva ovariana, se ele é bom ou se ele é ruim. Por quê? Porque a gente ovula um óvulo por mês e o estoque de óvulos não faz diferença nessa conta. Mas quanto maior o nosso estoque de óvulos, ele mostra que a nossa vida reprodutiva útil, quanto maior o estoque de óvulos, mais longe você está da menopausa. Então, para quem pretende congelar óvulo, realmente ter um estoque de óvulos maior é melhor, por quê? Porque potencialmente o ovário naquele mês tem mais folículos, e se ele tem mais folículos, você vai tentar estimular aquele ovário a fazerem todos esses folículos crescerem e pegar esses óvulos e congelar. Então, como que funciona o tratamento? Espontaneamente, a gente tem que pensar, então, que na menstruação, os folículos, que são os cistos que contêm os óvulos, eles estão todos pequenininhos no ovário. E sob estímulo do FSH, que é o hormônio que o cérebro manda para o ovário todos os meses, a gente manda doses baixas de FSH, e esse FSH vai fazer com que um folículo, um cisto que contém um óvulo, hipoteticamente, comece a crescer. Por volta do período, no período fértil, então
né, nesse exemplo da mulher que menstrua a cada 28 dias, para essa mulher, por volta do 14º dia do ciclo, o folículo dela, que no começo do mês media 8 milímetros, no começo do ciclo menstrual, ele vai chegar em 20 a 24 milímetros, e aí ele rompe e libera o óvulo na cavidade abdominal. E se esse óvulo for captado pela trompa, os astros se alinharem, os espermatozoides estiverem na vagina, se eles subirem para dentro do útero, chegarem nas trompas e pelo menos 300 mil espermatozoides estiverem em volta de um óvulo, e esse óvulo for fecundado, formar um embrião de boa qualidade, que começa a se dividir e vai voltar para a cavidade uterina no 5º dia e for um bom de vida, né? E for um bom embrião, esse embrião vai implantar e a gente engravida. Então, vamos supor que uma mulher hipotética aí que tenha 4 folículos na menstruação de cada lado. Lá para o 14º dia do ciclo, porque ela menstrua a cada 28 dias, esse folículo vai estar com 20 a 24 milímetros, ele vai romper, e independente dele ser fecundado ou não ser fecundado, esses 8 folículos que ela tinha no ovário, ela ovulou um, e esses outros 7 que estavam lá na superfície do ovário, a gente perde também, independente de querer, não querer menstruar, engravidar, tomar pílula, não tomar pílula, enfim. Então, na verdade, a gente perdeu cerca de 1.000 óvulos por mês, digamos que estão em profundidade no ovário. Mas nesse mês a gente ovulou, a gente perdeu um óvulo através de ovulação, 7 que estavam na superfície do ovário por reabsorção, mas na verdade a gente perdeu 992 outros folículos que estavam em profundidade no ovário e eles também foram reabsorvidos. E essa quantidade que vai caindo ao longo dos anos. Quando eu faço quando a gente, né, pretende fazer o tratamento, né, quando a gente quer fazer o tratamento de congelamento de óvulos ou de fertilização, o objetivo é pegar esse ovário e não deixar ele desperdiçar os óvulos. Então, ao invés de eu deixar o seu FSH, o nosso FSH endógeno, que é em doses baixas, fazer um folículo crescer, eu dou injeção de FSH para tentar fazer com que todos aqueles folículos que aquela mulher tem naquele mês, que eles cresçam. Então, a mulher que tem 8 folículos na menstruação, eu vou dar o remédio para tentar fazer esses 8 folículos crescerem. Quem tem 40 folículos, vou tentar fazer os 40 crescerem. Quem tem 2 folículos, vou tentar fazer os 2 folículos crescerem. Então, o objetivo do tratamento, e ele é muito rápido, porque ele corresponde exatamente a essas, em média, 2 semanas que a gente leva para o folículo crescer e a gente ovular, mais fácil o nosso ovário tentar produzir capacidade máxima. Então, entre menstruar, em vez de eu deixar a paciente ovular espontaneamente, eu dou a injeção para estimular o crescimento dos folículos, dou um remédio via oral para impedir que ela ovule espontaneamente, e quando eu vejo que os folículos estão grandes, a gente extrapola que o óvulo dentro dele está maduro, ele é microscópico, então assim, eu não tenho como avaliar o óvulo, mas pelo tamanho do folículo, que a gente faz a medida no ultrassom. E aí a gente vai fazer a coleta dos óvulos. Essa coleta é um procedimento super rápido, demora em média 5, 10 minutos. É um procedimento que a gente faz sob sedação, com anestesia, como se fosse de endoscopia. Aí a gente faz, obviamente, na clínica de reprodução humana. Então, basicamente, a paciente dorme e, guiado por um ultrassom transvaginal, eu entro com uma agulha bem fina na ponta e essa agulha vai entrando nos folículos e sugando o conteúdo dos folículos. E é tranquilo mesmo. Eu fiz o ano passado, para mim, realmente foi tranquilo. Óbvio que tem limiar de dor de cada paciente, tem a reserva ovariana de cada paciente, mas, enfim, entre menstruar e fazer o congelamento dos óvulos, a gente precisa, em média, de 14, 16 dias no máximo da vida da mulher. Nessas 2 semanas, em média, a gente vai se ver cerca de 5, 6 vezes para fazer um ultrassom no consultório, para eu ver como está a resposta ao remédio, mudar a dose do remédio e saber, calcular a data da coleta. Nesse dia, é o único dia que, de fato, a paciente tem que ficar em repouso por causa da sedação. Quem tem um ovário mais carregado vai ter mais desconforto, quem tem menos folículo e menos óvulo provavelmente não vai ter grandes transtornos aí depois do procedimento. E basicamente 2 semanas até 2 semanas depois da coleta de óvulos, a gente menstrua e tudo volta ao normal. O tratamento é super seguro, então além dele não prejudicar, os riscos relativos ao tratamento são mínimos e ele também não vai afetar a idade da menopausa. A gente sabe que ele não aumenta a chance de câncer de nada. Claro que mulheres que desejem congelar óvulo, fazer fertilização,
gestação e estão sob um tratamento de câncer de mama, a gente vai ter que modificar um pouco o protocolo, porque não pode subir hormônio, enfim. Então, a gente consegue personalizar um pouco o tratamento, mas a gente sabe que o tratamento é muito seguro. A primeira bebê de Proveta, a Louise Brown, é de 78, né? Então, são quase 45 anos que a gente faz o tratamento. Claro que nos moldes de hoje, né, tem os avanços, mas fazem 45 anos que a gente faz a fertilização. Então, assim, esses dados de segurança são muito claros e muito estabelecidos, e hoje são mais de 8 milhões de bebês nascidos de bebê de Proveta, né, de fertilização in vitro. Nath, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que foi em relação ao câncer de mama, né? Que aí precisa reavaliar por conta dos níveis hormonais. Existem outras contraindicações? Não, a única contraindicação absoluta para o tratamento tradicional é câncer de mama. Por quê? Porque cada folículo que a gente tem no ovário, ele produz estradiol, que é o hormônio que a gente produz na primeira metade do ciclo. Então, quando a gente faz o tratamento, a gente vai tentar fazer com que todos os folículos daquela mulher, naquele mês, que eles cresçam. E esse nível de estradiol, esse nível hormonal, vai ficar suprafisiológico, vai ficar mais alto do que num ciclo espontâneo. Para quem tem um câncer hormônio dependente, como é o caso do câncer de mama, esse estradiol muito alto pode se ligar lá ao receptor do tumor e fazer aquele tumor se alastrar ainda mais. A gente usa uma outra medicação junto com o estímulo para não deixar o estradiol, esse nível hormonal, ficar alto, para não estimular eventualmente o crescimento do tumor naquelas 2 semanas do tratamento, em média, né? Todo mundo fica super encanado, as mulheres ficam mega encanadas. Ai, mas o hormônio, ai, a gente fica super inchada, ai, o nível hormonal é muito alto. A real mesmo, é que o estradiol vai ficar mais alto por volta da segunda semana. E depois de 7 a 10 dias no máximo, você vai fazer a coleta dos óvulos e vai esvaziar aquele folículo, o nível hormonal vai cair novamente. Então, engravidar, a gente fica bombando de estradiol, mas no tratamento é muito rápido. Então, só para vocês terem ideia, num ciclo espontâneo, o nosso estradiol vai ser, em média, 450 nanogramas por decilitro, né? Que é o nosso pico aí de estradiol antes da ovulação. No tratamento, as mulheres que têm muitos folículos, que infelizmente não são a imensa maioria das mulheres, né? Infelizmente, porque para quem quer congelar óvulo, claro, quanto mais folículos, melhor. Mas tem gente que vai ter lá seus 5.000 de estradiol, mas esses 5.000 de estradiol vai ficar alto nesses níveis uma semana só, entendeu? E depois você faz a coleta, aspira e ele vai cair, né? E o seu ciclo vai voltar ao normal. Se você for, então, os nossos níveis de estradiol vão ficar 9 meses com 8.000, 10.000 de estradiol. Então, essa uma semana de estradiol mais alto, ela só faz diferença mesmo para quem tem um câncer, um câncer hormônio dependente. O mais frequente, mais comum deles é o câncer de mama. Então, é a única contraindicação do tratamento tradicional, e a gente faz num outro formato e viabiliza o tratamento. Outras questões, assim, trombose, eu tenho medo de ter trombose durante o tratamento. Quem já teve trombose, o estradiol aumenta a nossa chance de trombose. Então, quem já teve uma trombose anterior tem que tomar anticoagulante. Mas, assim, de novo, se uma semana de estradiol mais alto, é pouco provável que ele cause uma trombose numa paciente saudável. Então, o tratamento é realmente muito seguro. E tem algumas situações, mulheres que fizeram radioterapia para câncer de colo de útero. Então, tem algumas condições técnicas que podem dificultar o acesso aos ovários no ultrassom. Mas, assim, eu acho que eu nunca peguei uma mulher com contra e nunca falei, você não pode fazer o tratamento, entendeu? Porque, em geral, são mulheres jovens e algumas vezes a gente, tem, problemas de saúde, mas fatalmente não vão ser nada, não vão ser impeditivos de fazer o procedimento. Aí, você foi lá e coletou esses óvulos. Eles vão direto para esse congelamento. Aí eu sigo vivendo a minha vida, passa um tempo, tal, falo, agora eu resolvi tentar. Existe um tempo limite de congelamento, um tempo mínimo. Quando eu te falo, agora é a hora, vocês vão descongelar e daí vai ser, o que vai acontecer? O congelamento, a partir do momento que você realiza o congelamento, a sua gravidez, ela se congela também naquela idade. Então, uma mulher, ano passado, eu congelei óvulo, tarde, entre aspas, com 39 anos, mas
se daqui a 5 anos eu resolver engravidar, é melhor eu ter óvulos de 39 do que óvulos de 44. Então, real, assim, eu acho que nunca é tarde para engravidar, nunca é tarde para congelar óvulos, porque, claro, as chances elas vão reduzindo, mas com certeza ter um óvulo congelado hoje aos 40 anos, a chance de gravidez com esse óvulo vai ser baixa, mas vai ser maior do que com 0 óvulos congelados e 44 anos, entendeu? Então, a partir do momento que você congela o óvulo, a sua chance de gravidez, ela fica atrelada à idade do congelamento. Então, hoje você fez o congelamento, você congelou 10 óvulos, vamos supor. E aí, daqui a 10 anos, você resolve engravidar. O único jeito que você tem de engravidar com esses óvulos esses óvulos, antes disso, esses óvulos vão ficar armazenados em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Teoricamente, eles podem ficar congelados por tempo indeterminado. A técnica de congelamentos é nova, então a gente, com essa técnica, não tem mais do que 10, 11 anos de óvulos congelados, mas embriões a gente congela há muito mais tempo. Então, o ano passado, em 2022, a gente teve o embrião que resultou uma gravidez que ficou mais tempo congelado nos Estados Unidos. Então, o nosso recorde até hoje foram 27 anos, esse embrião ficou congelado. E do ovário, dos folículos, aliás, dos óvulos, desculpa, também, por tempo indeterminado, mas hoje os óvulos mais velhos não vão ter mais de 10, 11 anos, porque a técnica é nova. Mas se com 90 anos você resolver usar esses óvulos, a sua chance de gravidez vai ser aquela chance da idade que você fez o congelamento. Então, realmente, é uma ferramenta maravilhosa para tirar a pressão, não é nem do nosso ombro, né? A pressão dos nossos ovários. Então, a gente pensar e congelar óvulos é, de fato, um caminho para uma sociedade mais justa e menos sexista. Infelizmente, ainda é um tratamento extremamente caro. Hoje, em média, numa clínica decente aqui em São Paulo, você vai gastar entre 15 a 25 mil reais para fazer o tratamento. Depois, a taxa de manutenção, ela vai girar em torno de uns R$ 1.800 por ano, hoje em 2023. Então, assim, o maior investimento é realmente fazer o congelamento. E lá na frente, se você opta por usar esses óvulos, você vai pagar o preço de uma fertilização, que também, né, hoje sai em média entre 6 mil a 9 mil reais, mais ou menos, mais honorários médicos. E, Nath, e se eu passar, né, pelo processo de congelamento e aí me decidir que não quero mais? A óvulo a gente considera como célula. Então, diferente de embrião, que tem um impasse, mas você pode doar para outro casal, para outra mulher, entendeu? Então, ou descartar. Por quê? Porque óvulo você pode descartar. E embrião, aí não. Embrião a gente tem que pagar a manutenção pelo menos 3 anos e só depois disso decidir se vai descartar, se vai doar para estudo ou para um outro casal. Coisa maravilhosa para se pensar, porque assim, o que tem de gente que não consegue engravidar espontaneamente e precisa de óvulos doados é uma quantidade assombrosa. Então, só para voltar aos números assustadores do engravidar não é fácil, né? Até 30 anos, nossa chance de gravidez ao mês é, em média, 18%. De 30 a 35, já cai para 15%. Por quê? Por conta do nosso óvulo que vai ficando mais velho. De 36 a 39 anos, a chance por mês cai em torno de 9%. 40 a 41, 4%. 42, 43, 2%. Então, eu brinco, né? E algumas vezes até tem casais aqui que vem nessa do eu congelo óvulo ou congelo embrião, né? E eu sempre brinco que óvulo nos dá independência. Então, mesmo que você esteja num relacionamento, eu sempre recomendo o congelamento de óvulos, não porque eu estou gorando os relacionamentos das pessoas, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, não adianta com 34 anos você congelar embrião, porque, sei lá, se ano que vem, daqui a 10 anos, você não estiver casada, você não tem nada. Se você tiver óvulo com 34 anos, você faz o que você bem entender com esses óvulos. Nossa, Nath, muito, muito, muito obrigada pelas informações. O nosso episódio está chegando ao fim. E onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, marcar atendimento com você? Atendo, o meu consultório é aqui no Campo Belo. Eu tenho um Instagram que é o @doutora_Nath_Tunnels. Nath, em uma palavra, a primeira que vier, o que é menstruação para você? Eu acho que é um recomeço.
Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido luz, informação de qualidade. A gente garante que você recebeu aqui, que você possa expandir sua consciência, gerar novas reflexões acerca do seu planejamento familiar e reprodutivo. Uma forma rápida de você apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube, e você pode seguir a gente lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Meu nome é Natália e eu não menstruo porque eu uso o DIU hormonal. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo no Instagram e TikTok. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.